Muito boa tarde a todos, segundou, semana começando com muito futebol pra gente falar aqui do Jogo Aberto. Teve vitória do Vitória, hein? O Pitbull enraivado tá de volta aí com todo o gás nessa Série B depois do tropeço contra o Londrina. Teve um clássico regional aqui no Barradão e o Vitória fez a parte dele mais uma vez. O último lance do Vozão, até o goleiro foi pra área, mas o Vitória conseguiu segurar os 3 pontos. Vitória muito importante, né, contra um grande adversário, né, uma das equipes talvez que mais investiu aí para a competição, tanto em atletas quanto em treinadores, vindo aí de 5 anos disputando Série A. Então foi uma vitória, mais uma vitória consistente contra eles, né? A terceira na temporada aí, né? O último da Copa do Nordeste, ganhamos no primeiro turno lá, então uma vitória nesse aspecto aí tem um peso muito grande por ser um grande adversário. Que cobrança do Léo Gamalho, hein, amigos? E do lado do Bahia, enfrentou o Atlético Mineiro lá no Mineirão e acabou sendo derrotado por 1-0. Ainda não entrou na zona de rebaixamento, mas a depender dos resultados aí desse primeiro turno, ainda o Bahia pode terminar matematicamente na zona ao fim desse primeiro turno. O Bahia até respondeu rápido, mas ficou no quase outra vez. Ninguém empurrou essa bola para a rede. Depois, o Atlético colecionou chances. Pavon, Arana e na mais clara de todas, Paulinho parou em Marcos Felipe. A segunda parte do Brasileiro começa no domingo, quando o time baiano recebe o Bragantino. Já passou da hora de mudar o tom, sair do quase para finalmente vencer. Já me avisaram aqui que a diferença de saldo do Vasco para o Bahia está muito grande, então a chance matemática existe, mas virtualmente aí muito complicado do Bahia entrar na zona nesse primeiro turno, mas a situação ainda é delicada. Eu já passo a bola aqui para o meu trio de ataque, mas antes, atenção, promoção relâmpago, somente na Monobloco nesse mês de agosto você compra 3 pneus e leva 4, é isso mesmo que você ouviu, você compra 3 pneus e leva 4, você entendeu muito bem, um pneu sai de graça, vou repetir, nessa promoção você compra 3 pneus e leva 4, ou seja, um pneu sai de graça, meu amigo, são pneus novos dos aros 14 a 16 com 5 anos de garantia, montagem gratuita e mais. Para essa promoção, o alinhamento e balanceamento sai por apenas R$ 29,90. Tá esperando o quê? Venha logo para a Monobloco, promoção válida até 31 de agosto, na base de troca ou enquanto durar o estoque. Consulte os pneus na loja das medidas 175/70R14, 195/65R15, 195/55R16. Monobloco, agora você compra 3 pneus e leva 4. Um pneu sai de graça. Água de Meninos, Pituba, Lauro de Freitas e Abrantes, 0800 111 70 80. Agora sim, meus amigos, meu trio de ataque para hoje, Baraúna já deu sinal já. É para passar para Rafael Thiago. Boa tarde, Rafa. Prazer ter você aqui com a gente. Resultado do Bahia decepcionante mais uma vez, né? Dentro de campo a gente viu um time jogando até bem, mas é um roteiro que está se repetindo, né? Do lado tricolor. Joga bem, tem oportunidades, mas no final das contas não sai pontuando. Boa tarde, William. Boa tarde você de casa aí. É um cenário que tem um culpado, né? A gente precisa também fazer análise friamente. O Bahia, como você falou, fez um primeiro tempo bom, com bom volume, né? Teve espaço para criar, mas no segundo tempo foi engolido. E qual é o grande problema do Bahia? Gol. E essa culpa aí tem que cair no colo do Renato Paiva. Ele tem as opções, ele precisa achar o cara ali que seja esse homem-gol, seja com o Ratão fazendo a função, ou não sei o que ele vai fazer. Tem Biel voltando, que nem pode jogar a próxima partida, mas em algum momento vai ficar liberado, que pode fazer essa função. Mas com Everaldo e Mingote, tá bem difícil o Bahia mudar esse cenário. E essa culpa aí toda vai pro Paiva. As decisões de escalação são deles, quem está acompanhando o treino é ele. E se o Bahia não faz gol, por mais que tenha uma certa incompetência ali dos atletas, ele também é responsável por isso aí. Não é ele que empurra para a rede, mas é ele que escala o time que vai a campo. Pois é, Nelsinho Góes, prazer ter você com a gente também, boa tarde. Vitória também um roteiro que está se repetindo já, né? Vence, mas vence sofrido, vence com a torcida ali apertando as mãos até o final do jogo, torcendo para que o resultado seja mantido, resultado vantagem curta, mas o importante é que está na vice-liderança ali colado no esporte, né, Nelsinho? Boa tarde.
o Vitória conquistou um resultado maravilhoso e uma atuação fraca. Mais uma vez, como você frisou bem, o Vitória sofreu no jogo, não teve o controle da partida em nenhum momento. O Ceará teve mais volume, teve mais lances perigosos. O Lucas Arcanjo foi disparado o melhor jogador em campo e o Léo Condé tem, em cima de um resultado positivo, de uma boa colocação, de 5 pontos de vantagem sobre o 5º colocado, um cenário de tranquilidade para corrigir os erros para essa partida contra o Botafogo, importante na sexta-feira. Jailson Baraúna, boa tarde, prazer ter você por aqui. Ele já chegou aqui dizendo que tem uma missão hoje, de não falar de determinados alguém. Minha missão é prejudicar a sua missão. Rafael Thiago disse que o resultado de ontem tem um culpado. Quem seria esse culpado para você, Jailson Baraúna? Boa tarde a você, William. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Um beijo no coração de todos. Já sabe, segue lá no Insta, @eubaraúnaoficial. E no Instagram, no YouTube, nós já botamos nosso canal para funcionar. Quero vocês lá fazendo a inscrição, se inscrevam, participem. @canal do Bará Oficial lá no YouTube. O jogo de ontem de tarde, um belo jogo do ponto de vista do resultado. É uma construção quase perfeita. Aliás, perfeita pelo ponto de vista da pontuação. Vitória chega à vice-liderança, a um ponto apenas do Sport, diminuiu a distância, precisa corrigir o jogo, que é o mais importante. Só que tem um binômio que nunca vai andar junto e que o torcedor, por vezes, vai gostar mais de um lado dele ou do outro. E a gente gostaria que os dois andassem juntos, que é o binômio performance e resultado. Eles nem sempre andam juntos e, na maioria das vezes, não andam juntos. Só que o Vitória, nesse binômio, ele está tendo resultados que o mantém como postulante ao título e postulante ao acesso. Aí vem para o outro lado, da manhã. O binômio performance apareceu. O Bahia teve uma boa performance enquanto 11 escalados, teve bons momentos. No segundo tempo, Filipão inteligente ou bem escroto, pegou, fez o quê? Falsamente recuou o Atlético, deu campo e bola para o Bahia, que tendo o campo e a bola, cercou, mas não soube o que fazer. E ainda eu classifico assim, não sei você, Nelsinho e Rafael, num lance de infelicidade. Só que o torcedor também é uma coisa, né? A culpa é de Vitor Hugo. Quem chuta a bola é Camilo Cândido, gente. Será que ninguém viu? Quer brigar com a imagem? Quem chuta a bola, que pra mim é um lance de infelicidade, eu não vou colocar como culpado, Nelsinho. Ele tenta dar um bote pra tirar a bola e lança pra Paulinho. E tem outro lance ali, Bará, aproveitar que a imagem tá ali. O erro maior é de Canu. Eu vou lhe explicar por quê. Porque ele abre mão de fechar a tabela e sai para fazer a linha de impedimento. Observe Canu. Ele pode fechar essa passagem do Paulinho. Esqueça os outros dois e olhe somente Canu. Ele está ali sobrando atrás. Ó. Ele larga e vai fazer a linha de impedimento e deixa o Paulinho infiltrar. Mas que bom que Nelsinho está aqui para dar uma visão mais mais técnica até do que eu. Né? É uma tomada de decisão. Pela que ele larga tem que fazer experiência ali, que Nelsinho tem, eu dizendo isso, iam dizer que eu estou protegendo o jogador. Nelsinho, que é um belíssimo treinador, um professor da matéria, chega e diz o que eu iria dizer com propriedade. Então, assim, estão querendo crucificar o Vitor Hugo. Tá aí. Primeiro, o toque parte do Camilo Cândido, que tenta tirar a bola e transforma em um passe. O Vitor Hugo está bem posicionado, está fazendo a dele. Canu poderia fechar a linha de progressão do atacante, não fecha. Ele opta por gerar um impedimento. Gerar um impedimento. E não deu tempo, não foi veloz o suficiente e permitiu o Paulinho essa imagem adentrar. é que mostra bem, tá vendo? Até porque o Gilberto vacila, acompanhando o ponto, e Gilberto dá condição. Quando ele sai para fazer o impedimento... Observe Canu lá, ó. Ele tem como fechar. Paulinho ainda está infiltrando, ó. Ele fecha a infiltração. Ele fecha a infiltração. Ele, em vez de fechar Paulinho, que está vindo dali de trás... Ele opta por uma linha Ele que não opta por existe. fazer uma linha. Que não existe. E aí deixa. Mas é o que se fala. Aí a gente volta para o mesmo assunto inicial. Paiva. Em todas as entrevistas ele fala que Paiva, gosta né, da linha de defesa dele com trabalho de linha de impedimento. Então, não sei o que pode falar bem também disso. Mas é também uma decisão do jogador. Uma decisão do jogador, mas baseada em quê? O jogo é reflexo do treino. Se no treino o Paiva pede isso, o cara no automático faz o quê na hora da tomada de decisão? Faz o que ele faz no treino. Então, a tomada de decisão é de coisa que é treinada lá, na cidade tricolor. E isso aí passa pelo treinador. É automático do cara. E o pobre coitado do Vitor Hugo tenta tirar a bola, porque foi surpreendido. Eu tô gostando aí, da sua disciplina e não mudar pra Paiva O torcedor simplesmente quis descarregar que teve um culpado, o culpado foi VH
no WhatsApp da gente. É porque é o mais fácil de enxergar. É o mais fácil, mas não foi. Foi culpa dele. Tá? Então, o Canu tem sua responsabilidade no gol, infelicidade do Camilo Cândido, e aí vem, mais uma vez, de que adiantou montar bons 11, de que adiantou propor uma ideia de jogo, e aí vem para de novo o que eu falei, vou trazer um lance velho para justificar o que eu disse. Quando eu fui contra a venda do Fazendão, eu era do contra, eu era oposição, eu tava com dor de cotovelo de A, B, C e D. Aí vem o Cid e diz, o Fazendão é legal, todo mundo agora acha o Fazendão legal. Então assim, eu tava certo, né? Porque o Fazendão é legal. Vou dizer de novo, a ideia de jogo de ontem foi uma reprise ipsilíteris da ideia de jogo do domingo passado. Sim. E ao repetir a mesma ideia, a mesma escalação e a mesma funcionalidade dentro de campo, mais uma vez jogou bem. O resultado foi bom? Aí é outra história. Então, eu estava certo. Quando na pergunta da semana passada, pergunto se aquilo apresentado semana passada serviria para uma mudança de chave no jeito de jogar e o estabelecimento de um novo padrão. Pois é, meus amigos, vocês já viram que a gente tem muito pra conversar hoje. Eu tô percebendo que Baraúna tá ensaboado mesmo. Vai ser difícil. Saboado não, mas mano. eu fiz a pergunta tentando já tirar de você uma fala sobre alguém. Não consegui, já vi que vai ser uma batalha interessante aqui. Mas, meu amigo, minha amiga, você que trabalha com geradores elétricos, esse recado é pra você. A Brumac, em parceria com a THS, traz pra você toda a linha de chaves para transferência de carga, chaves seccionárias, computadores, chaves fusíveis, DPS, enfim, tudo o que você precisar para sua manutenção elétrica você encontra em pronta entrega na Brumac. Tem também toda a linha VEG de materiais elétricos, industriais e residenciais para você fazer sua manutenção, construir ou reformar com produtos de alta tecnologia, com preços e condições de pagamento imperdíveis. Breve inauguração da loja de autoatendimento, mais conforto, rapidez e comodidade para você. Brumac, sinônimo de qualidade e atendimento, Barão de Cotegipe 110 na calçada. Agora, meus amigos, meu querido trio, minha querida bancada, a gente tem um assunto chato para tratar, porque, como sabemos, né, na semana passada, infelizmente, perdemos o D1, jogador do Bahia de Feira, acabou nos deixando durante um treinamento com o Bahia de Feira, e nesse fim de semana a gente presenciou essa imagem vinda do Nacional do Amazonas. Os atletas aqui, depois de um intervalo, estão simulando aqui. Foi no final do rachão. Exatamente, no fim do rachão, tem um jogador deitado no chão como se tivesse morrido e outros atletas aqui fazendo oração, outros fazendo vapo, né, como adversário eliminado. Tem notas de retratação sobre o assunto também, mas a priori já dá para dizer que foi uma infelicidade tremenda, mesmo sendo uma situação de rachão que para eles é comum essas fotos. Eles fazem essas fotos depois dos rachões. Isso acontece outras vezes, não foi a primeira vez que fizeram aqui na Arena Cajueiro. Igualzinho assim? Já fizeram semelhantes, não vou dizer igualzinho, mas semelhantes. A gente tem as notas, inclusive, do Nacional do Amazonas. Vamos mostrar aqui. O Nacional Futebol Clube esclarece que a foto postada anteriormente acerca do tradicional rachão de pré-jogo não teve intenção alguma de atrelar a morte recente do atleta Deon, do Bahia de Feira. Continua, temos total responsabilidade ao futebol e à situação. Inclusive, abraçamos familiares, torcida e atletas no momento de luto. Respeitosamente, nos pronunciamos para a torcida adversária, os familiares e também para a nossa torcida. O Nacional é um clube centenário que sempre honrou com a ética de desporto, portanto, reconhecemos que a postagem não foi adequada, mas não foi intencional. Essa é a fala do Nacional do Amazonas. Tem também a fala da Federação Baiana de Futebol, que se posicionou sobre o assunto, repudiando veementemente uma postagem feita pelo Nacional, adversário do Bahia de Feira nas oitavas da Série D do Brasileirão, no domingo, em uma rede social. Apenas 4 dias após o falecimento do atacante Deon, os atletas do clube amazonense demonstraram falta de empatia, tolerância e respeito com uma simulação desnecessária que indignou todos os baianos. O fato de o clube ter apagado a postagem em seguida não o isenta do ato de desrespeito à família do atleta que sofre com a sua recente perda. Não há espaço para brincadeiras como essa no nosso futebol. Eu conversei com a assessoria do Nacional, feita inclusive pela Larissa Balieiro, e ela também se pronunciou sobre o fato. Ela disse que a proporção da foto do Nacional foi negativa. Assumo o erro da publicação, principalmente porque isso machucou pessoas próximas ao Deon. Eu me pronuncio porque sou proprietária da agência que cuida da assessoria do Nacional, passou por minha foto e por outras pessoas. O que eu mais li aqui foi ofensa, conto nos dedos dos colegas que procuraram para entender o que houve. Não houve intenção nenhuma
de desrespeitar ou usar de brincadeira a tragédia da morte do Deon. O elenco do Nacional, assim como nós da agência, vivemos agora um momento de concentração para o jogo e muito por isso não tivemos inteligência de analisar que a foto afetaria pessoas que vivem em um outro momento de assimilação e impacto ainda da precoce perda do atleta. Nos solidarizamos e acompanhamos a comoção do acontecido, mas foi no automático a publicação sem nenhuma intenção de afetar. A gente aprende no erro, a gente sabe que não foi adequado, mas esclarecemos. Só peço que não usem isso para atacar o clube, o futebol amazonense e, acima de tudo, as pessoas que trabalham no clube. Todo mundo tem caráter, tem consciência e, como falamos, estamos de coração limpo, que não foi para afetar. Falhamos, falhei, aprenderei. Agora, eu conversei com ela, falei com ela sobre a situação, tentando ainda esclarecimento sobre o que aconteceu e, na minha honesta opinião, eu prefiro acreditar que foi realmente falta de cuidado, falta de noção, do que acreditar que foi falta de caráter. Até pela postura que o Nacional adotou imediatamente após a situação de se colocar em solidariedade para o possível adiamento da partida. Foi uma medida imediata da direção do clube. A partir disso, eu me permito acreditar que foi falta de cuidado e falta de noção. Mas isso não invalida de modo algum as críticas que têm que ser feitas a isso, porque estamos falando de uma situação extrema. Um atleta faleceu, tem que haver um cuidado, tem que haver uma grande atenção, e isso aqui é muito desrespeitoso, por mais que seja, de fato, na minha opinião, é claro, uma falta de cuidado, uma falta de atenção. Respeito sua opinião, mas discordo. Fique à vontade. Sabe por que eu discordo? Você tem rede social. Sim. Quantos passos você conclui até você postar uma foto? Alguns. Alguns, né? Desde a montagem... A foto tá ali, o tempo todo ali. Você tá vendo a imagem. Aí você vem com um texto, depois do texto você edita, depois de editar... Tem um passo, tem uns 4 passos, o próprio Insta vai botando avançar, até dizer assim, ok? Você diz o quê? Ok. Será que ninguém da assessoria, e aí, como ela disse, a culpa é minha, uma pinóia, irmão. Há poucos colegas se solidarizaram. Como é que vai se solidarizar com uma imbecilidade dessa? É o que eu posso dizer. Não estou falando do caráter, não. É uma coisa de imbecilidade. Sim. Eu vejo essa foto, eu, assessor de imprensa, vejo essa foto. Primeira coisa que eu vou dizer ao pessoal, gente, vocês não tem outra posição para tirar, outra pose para fazer, não? Faça outra pose. Faça qualquer outra coisa. Menos isso, olha onde vocês estão e olha o que aconteceu dias atrás. Vamos fazer outra pose? Põe que tá dando cambalhota, sei lá, pulando estrelinha, seja o que for. Ela tem 4, 5 passos para até dar ok na foto. Ela viu a foto. Então não vê que esse negócio, não percebi. Percebeu? A foto ali, você tá vendo. É tratada a foto. Então não vê com esse negócio de não percebi, não teve a intenção de postar. Ok? Você não percebeu a dimensão da bobagem que estava fazendo. Mas teve a intenção de postar. Por quê? A foto fica na sua cara o tempo todo. Daí até você fazer tudo isso que eu já disse, é você decidir colocar no ar ou não colocar no ar. É barato, então, eu olho isso como 2 intenções, com a possibilidade de 2 intenções. A de atingir o Bahia de Feira e, consequentemente, a família, ou a não intenção que isso ocorresse. Se essa foto foi colocada para atingir o Bahia de Feira e a família, a sociedade chegou no fundo do poço. Eu não tenho nem adjetivo para classificar uma ação dessa. Até por isso eu prefiro não acreditar. Por isso eu quero não acreditar nisso. Eu não acredito na questão de desvio de conduta de caráter. Isso, mas assim, de uma tolice, sem proporção, para eu ver a foto e não dizer, não vou postar essa. Aí eu vou outra. Eu vou ao encontro do que você está dizendo. Acho que foi de uma infelicidade, de uma falta de bom senso, de uma irresponsabilidade. Gigante. De uma falta de respeito, por consequência, tudo fora do time que você pode classificar e carregar as tintas. Mas eu quero não acreditar que seja uma coisa proposital para atingir o adversário, porque senão a gente não tem mais para onde ir, né? Onde é que a gente desce mais do que isso, seria impossível. E só deixar um aviso. Se a comunidade de Feira, se o Bahia de Feira, se alguém quer dar uma resposta, a melhor resposta é ganhar o jogo e ganhar bem. E outra, nem sempre eu faço isso não, tá? Não sou aqui nenhum santo e às vezes a gente não é barata, como o pessoal chama no jargão popular. Mas tratá-los da melhor maneira possível. O bom tratamento, o respeito dado a eles vai constranger tanto, mas constranger tanto, que nunca mais na vida deles, e de Dona Balieira aí, ela vai ver uma foto dessa e autorizar ir pro ar. Rapaz, é difícil porque eu já tinha visto algumas postagens, mas não tinha visto a postagem
Da assessora, da baleira, da chefe, da assessora da ali. O que, na verdade, ali, se você pegar tudo e você resume em uma frase só. Ela sequer se deu o trabalho de pesquisar alguma coisa do Bahia de Feira. O que me parece ali é que ela nem sabia que o cara que deu tinha falecido. Sendo bem sincero. Não tem. Faltou sensibilidade dela, faltou empatia e, sendo bem curto e grosso, faltou profissionalismo e um mínimo de cuidado de pesquisar o que está acontecendo aqui. Né? Ali me parece, e como todo jogo acontece, se torna infelicidade pelo quê? Porque a intenção da foto é provocar, sim, né? Como você falou ali, do VAP e tal, é provocar o adversário. Não acredito que foi provocar a família, time né? que perde, Exato. Não foi provocar a família, atingir a família. Até porque eu acredito, sinceramente, os jogadores, eu não vou falar por eles, eu não sei. Pode ser até do mundo do futebol, ali, os caras se comunicam, pode ser que os jogadores sabiam e fizeram ali de forma... Porque a maioria faz o VAP, né? Mas alguns faz o... A assessora, faltou o filtro dela, uma pesquisa básica aqui, peraí que eu vou dar um cuidadinho aqui e tal. A notícia de D1 foi nacional, cara. Saiu em todos os telejornais do Brasil, em horário nobre e tal. Então, tipo assim... O jogo foi adiado. Faltou sensibilidade não dela. Tem como não Esse foi o motivo do adiamento. Faltou sensibilidade, faltou empatia, então... Profissionalismo, como você disse. Eu não reclame não, minha filha, que ninguém lhe ligou. E vou um pouco na linha do reforçar um pouquinho do que o Bará falou, porque é necessário que a gente está acostumado no nosso futebol, não só no nosso futebol, mas com a situação aqui, no Brasil, não só Bahia, é que a gente está acostumado a ver muita violência dentro dos estádios. Eu só espero que a diretoria do Bahia de Feira, sim, tome esse cuidado de não transformar isso numa coisa maior para que a gente não acabe vendo cenas deploráveis e ganhe o jogo. De uma possível eliminação, algo do tipo que veio acontecer. Mas torço para que o Bahia se classifique, Bahia de Feira, até para que possa evitar problemas pós-jogo, mas a gente sabe como é o torcedor daqui e uma situação dessa, muito chata, pode, com certeza, ofender muita gente e pode ganhar proporções maiores. Espero que a diretoria do Bahia de Feira tome as medidas cabíveis junto à CBF, né, junto às federações e que não inflame ainda mais o que aconteceu. Né? Pois é, o jogo é hoje, 19h, com certeza uma série de homenagens serão feitas ao atleta Deon, vai ser muito bonito e a nossa expectativa é, claro, de que o Bahia de Feira se classifique nessa partida. A gente vai falar muito de Bahia e Vitória hoje, afinal tivemos os jogos nesse domingo, mas isso daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente volta já já. Alô, torcedor do Bahia e do Vitória, você sabia que o Baianão Móveis e Eletros está jogando junto com os times baianos nos campeonatos brasileiros da Série A e B? E tá acreditando tanto, mas tanto nos nossos times, que lançou o colchão tricolor e o colchão rubro-negro, que são lindos e super macios para você sonhar com o seu time do coração no topo da tabela. E ó, é exclusivo da gente, viu? Só no Baianão tem essa oferta de craque com um preço especial para você. Torcedor de carteirinha, só 12 vezes de R$ 39,90 sem juros. Passe na loja Baianão mais próxima, apresente a sua carteira de sócio do Bahia ou do Vitória. Aproveite, viu? Eu, se fosse você, não dormia no ponto. Vai logo garantir o seu colchão e vamos juntos com o Baianão apoiar o nosso futebol. Tem cama do Bahia, tem cama do Vitória e você, tá esperando o quê? Vem pro Baianão também. O Bahia até respondeu rápido, mas ficou no quase outra vez. Ninguém empurrou essa bola para a rede. Depois, o Atlético colecionou chances. Pavon, Arana e, na mais clara de todas, Paulinho parou em Marcos Felipe. A segunda parte do Brasileiro começa no domingo, quando o time baiano recebe o Bragantino. Já passou da hora de mudar o tom, sair do quase para finalmente vencer. A gente já fala do esquadrão, mas antes o assunto é o Vitória. O rubro-negro está na vice-liderança da Série B depois da vitória de ontem sobre o Ceará. E eu já queria saber de vocês, meus amigos. Baraúna trouxe uma questão muito interessante aqui no começo do programa sobre o binômio performance e resultado. Gostei muito disso, vou me apoiar nisso. O Vitória tem tido resultados, de fato. Mas já há algumas rodadas a torcida cobra por performance. O Léo Condé até falou no pós-jogo que ele não está aí para dar espetáculo, tá para dar resultado. Só que acho que performance e espetáculo são coisas distantes ainda. Existe uma diferença. Você pode performar bem, ter um bom desempenho, sem necessariamente ter um espetáculo, ser encantador. E para mim, pelo menos, ainda é um pouco preocupante no sentido de que eu acho que uma hora a falta de desempenho cobra um preço.
eu acho que uma hora a conta chega. isso aí. E eu tô preocupado com isso já há algumas rodadas. Mas o Vitória parece que tá superando tudo. O Vitória ganha, tropeça uma vez, mas volta, ganha. Eu queria saber de vocês. Parece que essa conta vai chegar ou vocês estão sentindo realmente firmeza de que o time vai seguir nessa toada de, no aperto, conseguir os resultados ao longo do campeonato? Acho que a primeira coisa de tudo, primeiro de tudo, é os caras entenderem que o futebol é coletivo. Tem horas que parece que os meninos que estão jogando no Vitória não entendem isso. Viajam de uma maionese. Depois que saiu o gol na reta final, que o Ceará deu uma crescida, Nelson, não sei se você observou isso, o Vitória puxou uns 4 contra-ataques. 4 a 5 contra-ataques. Onde o cara que saiu para receber o passe, tem um que o cara tá antes do meio de campo, recebe, o outro passa, não tem impedimento. Do outro lado, o cara tá solto, velho, livre e liberado. O cara vai, porque tá perto do final do jogo. Vai. E não toca, pô. Toca no cara, o cara faz o gol, acabou o jogo. Tem uma outra que o menino recebe na direita, parte, rouba a bola, tem uma tabela, parte. Recebe o lançamento. Dribla 1, dribla 2. A esquerda toda livre, com 2 passando na esquerda, ele vai, insiste no drible até perder a bola. Então assim, velho, quando é culpado, ali é tomada de decisão. Contra-ataque. Então, só pra deixar claro, não tô culpando com Entendo o que eu tô dizendo. Porque às vezes a gente vê o torcedor também na rua, acompanha tudo. Aí, o treinador... Tem gente que tá criando problema com o treinador. Irmão, se com 2 elencos que não é metade do que é o do Vitória, com uma estrutura que não é igual a do Vitória, o cara foi 5º e 6º no Campeonato Brasileiro, agora que ele tá tendo a oportunidade, tá mostrando que ele pode chegar. Sim. E aí, nesse ponto, eu tô com ele. Série B, irmão, é resultado puro. Se você puder adicionar performance e também um pouco de espetáculo, massa. Mas Série B é resultado, irmão. 4 sobem. Sim. Então, se você tem resultado para subir, massa. De que adianta você performar e não ter o resultado? Vai subir? Não. De que adianta você performar e não ter o resultado? Vai permanecer? Então, assim, no caso da fala de Condé, eu tô com ele. Ele tem que dar resultado. Ele é pago para entregar o resultado. Agora, não custa nada, como disse Nelson lá na primeira fala do Boa Tarde, corrigir os erros, ter uma semana para trabalhar, ajustar os pontos. E principalmente, Nelson, eu acho, que é fazer com que os caras que recebem a bola, ou que pode dar o último passe, o penúltimo passe, ou o último passe, entender que é coletivo. Por vezes o Vitória teve a possibilidade de virar o jogo, e não era difícil, porque não tinha adversário no meio para dizer que vai dar no pé do adversário, só para prender a bola. Velho, toca no cara que tá passando no vazio. E vai para a cara do gol. O Vitória tem muita dificuldade em ter a posse de bola. Ele joga em casa contra a maioria das equipes e não consegue controlar o jogo, né? Dudu e ontem jogou Matheus Trindade. Em termos ofensivos, em termos de criação, eles são muito frágeis. Eles marcam, eles são voluntariosos, eles se dedicam, mas erram muitos passes. Então o Vitória não tem aquela conexão da bola, sai da defesa, passa pelo meio, chega na frente e limpa. Muito difícil. O Vitória teve uma finalização com o Léo Gamalho, que já passou aí umas 4 vezes, porque no primeiro tempo só teve essa. E no segundo tempo, a de Zé Hugo, que ele dá uma testada na risca da pequena área ali, que podia ter matado o jogo. O resto do jogo foi o time do Ceará, que não vem bem, que vem sendo pressionado, o Guto Ferreira, que vem em 10º lugar, uma equipe de perde e ganha, que está aquém do investimento e da tradição. O time do Ceará teve mais a bola, o time do Ceará criou muito mais, e o Lucas Arcanjo foi o destaque da partida. O Ian Souto, improvisado na lateral direita, ele tomou um passeio no primeiro tempo. O Ceará entrou várias vezes por ali e quando a jogada era do outro lado, morria por ali também. Então o Vitória sobreviveu a isso. O que é que tem de positivo? Se eu jogo mal e ainda assim venço, e não é a primeira vez, há de se valorizar isso. Agora, ainda resta uma quantidade de jogos importantes. Se você ficar somente confiando nisso, isso pode não lhe dar sustentação. E o Léo Condé foi inteligente na fala, mas ele deu assim, e você salientou bem, Thales, o oposto de performance não é espetáculo, não. Tem muita coisa entre performance e entre resultado e espetáculo. Né? Ele dá só com uma opção assim, ou eu ganho ou eu dou espetáculo. Não, entre uma coisa e outra, tem muitos outros níveis de apresentação. O Vitória pode ajustar-se para não dar tanto espaço, pode ter mais a bola, que o Vitória tem muito pouco a bola. E até a gente não pode reclamar da fase ofensiva, porque é o ataque mais positivo da competição. Talvez isso venha sustentando a equipe rubro-negra aí nesse G4, e ele fez uma coisa mais importante ainda,
que ele abriu 5 pontos do 5º colocado. Isso aí é fundamental. Você tropeça, caso aconteça, e ainda assim não sai da zona de classificação. E você fez uma pontuação interessante de que o Vitória tem sofrido ali para criar um pouco, né? E quando faz o gol cedo, a expectativa era de que o time ficasse mais confortável, porque o Ceará teria mais obrigação e o Vitória poderia explorar mais contra-ataque, mas a gente viu o Vitória sofrendo mais. Olha o tipo do pênalti que o Vitória teve a favor. Não foi um pênalti que o Vitória ia fazer o gol e o Ceará derrubou como última situação. O atleta, o Yuri Castilho, ele ia saindo da área. Ele ia ficando com menos perigo de fazer o gol e o Eric errou e derrubou. Foi um pênalti legítimo, mas você tem que olhar a origem do pênalti. Quando o treinador faz a avaliação do jogo, ele tem que ser frio nisso. Sim. Eu construí uma jogada que envolvia o Ceará e ele foi obrigado a fazer um pênalti? Não. Eu achei um pênalti, que foi pênalti e muito bem cobrado. Mas tudo isso o Léo Condé tem que ajustar e é muito melhor ajustar dentro do G4 do que no Z4. Com certeza. Eu acredito que tá tendo uma cobrança um pouquinho exacerbada em cima do Vitória. Né? A gente tá falando do time que é vice-líder, que foi líder da competição por bastante tempo. Como o Bará lembrou bem, é postulante ao título. O Vitória tem chances reais de conquistar não só o acesso, mas também o título da Série B. Fato. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Vitória, o que tem se mostrado é um time que sabe sofrer quando precisa sofrer, quando tem um adversário mais duro, como foi o Ceará. E o seguinte, o Vitória não precisa de muitas chances para poder matar o jogo. Ah, tá sofrendo, tá, mas o Vitória tem uma ou duas chances que tem e faz o gol. Né? A gente tem que lembrar que o Vitória tá nas cabeças, o Vitória tá bem, tá tendo um apoio da torcida que tem sido fundamental nesse momento. Né? E o Vitória, dentro de casa ou fora, continua mantendo uma regularidade absurda. A gente nem parece que está falando do time que a gente viu no primeiro semestre, no primeiro trimestre do ano. Né? Um time que sofreu em Baiano, sofreu em todas as competições. A gente está falando do Vitória que está vice-líder, podendo retomar a liderança a qualquer momento, disputando ponta a ponta ali com o Sport e alguns outros times. E o Vitória que, se tem uma oportunidade, mata o jogo e ganha. Mas a gente está analisando o jogo, viu? Não, é isso. Não, mas a campanha é maravilhosa, o resultado também. Mas o jogo foi ruim. Não, mas uma coisa que a gente tem visto com frequência. O Vitória sabe sofrer. O jogo do Novo Horizontino não foi bom. Não foi bom. O jogo o outro que ganhou também recentemente não foi bom. Mas é um Vitória que sabe sofrer. Não foi bom. Quantos times ao longo dos anos a gente viu assim? Quantas vezes a gente viu um Corinthians dessa forma, sabendo sofrer e ganhando títulos? O de Tite. Vou até aumentar 2017. Isso aí. A gente viu o Chelsea ganhando tudo, sem jogar absolutamente nada. Um time horrível dentro de campo, mas resultadista. O que ganha título é resultado e o Vitória consegue. Né? Eu acho que o Vitória não tem elenco para entregar esse espetáculo que as pessoas querem. Não tem elenco para isso. O Condé achou uma forma de jogar, de fazer o Vitória ganhar e o Vitória ganha. Acho que se resume a isso aí. O Vitória não tem time e nenhum treinador que consiga fazer o espetáculo que se espera. O Vitória vai subir, acredito que vai, mas jogando dessa forma, sabendo sofrer e matando o jogo quando não tem oportunidade. Não esperem mais do que isso, senão vocês vão sofrer mais do que o torcedor que está lá no estádio. Pois é, vocês da imprensa aí ficam criticando, mas o Pitbull enraivado está na vice-liderança. Na vice-liderança da Série B. Vamos aproveitar para ver como é que foi esse jogo. Vitória e Ceará 1-0 pro Leão. Ele falou igual o pessoal da rede social. Um dos clássicos mais aguardados dessa Série B. Vitória e Ceará fizeram um confronto direto muito disputado na luta pelo acesso. Um jogo cheio de alternativas, a gente sabia da dificuldade que seria o jogo. Mas não demorou para o Vitória abrir o placar. Logo aos 10 minutos, Yuri Castilho foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Léo Gamalho não perdoou. Léo Gamalho, de pé direito, bateu e fez! Gol! A resposta do Vozão veio com Saulo Mineiro, que levou perigo batendo cruzado. Eric também assustou, mas Lucas Arcanjo estava em uma grande noite. Defesa espetacular do Lucas Arcanjo! Jean Carlos também parou no goleiro do Leão 2 vezes. No fim do primeiro tempo, um susto. Giovanni Augusto deixou o campo de ambulância, chorando muito, com suspeita de fratura na costela. A gente começou a ter alguns problemas, né? A lesão do Giovanni, a lesão do Camutanga, tivemos que já fazer duas trocas no intervalo. Na volta do intervalo, o jogo ficou mais truncado. O Ceará ficou na bronca com a arbitragem pedindo um pênalti, mas nada foi marcado.
De cabeça, Zé Hugo teve uma grande chance, mas Bruno Ferreira salvou. Que defesa foi essa? Do outro lado, Lucas Arcanjo fez uma defesaça queima-roupa, mas o lance estava impedido. De cabeça, Léo Gamalho mandou por cima. A bola veio passeando no toque de cabeça. Léo Gamalho. Barleta bateu de fora para a defesa de Lucas Arcanjo. Guilherme Castilho tentou de bicicleta e levou perigo. Com o Ceará pressionando, o Vitória começou a se complicar com a expulsão de Johnny Lucas, que deu um carrinho pesado em Guilherme Castilho. Logo em seguida, o Wellington Nem recebeu o segundo amarelo e também foi para o chuveiro mais cedo. No último lance do Vozão, até o goleiro foi para a área, mas o Vitória conseguiu segurar os 3 pontos. Vitória muito importante, né, contra um grande adversário, né, uma das equipes talvez que mais investiu aí para a competição, tanto em atletas quanto em treinadores, vindo aí de 5 anos disputando Série A. Então foi uma vitória, mais uma vitória consistente contra eles, né? A terceira na temporada aí, né? O último da Copa do Nordeste, ganhamos no primeiro turno lá, então uma vitória nesse aspecto aí tem um peso muito grande por ser um grande adversário. Meus amigos, curiosidades, com esse jogo aí o Vitória chegou 7 confrontos clássicos regionais vencidos nessa Série B, venceu todos os adversários do Nordeste até agora. Agora são 13 gols marcados, só 2 sofridos, um time que está sabendo se impor nos jogos importantes, né? E mais, os jogos grandes contra adversários diretos que vai ter nesse segundo turno ainda, a maioria aqui no Barradão. Vai ter Vila Nova aqui, vai ter Juventude aqui, vai ter Sport aqui. Então, o time, pelo menos em casca, já ganhou muita casca, né? Que tá sabendo jogar os jogos grandes. Tá ganhando, os números mostram isso no tempo de correr. Se o Vitória vencer o Botafogo na sexta-feira, que o Vitória é o favorito para esse jogo, o time do Botafogo é perigoso, mas o Vitória é o favorito. Muito provavelmente acontece algum tropeço e esses 5 pontos ele ainda abre mais. Abre mais. Fica com folga. Abre mais e tem uma vantagem. O Sport jogou em casa e agora vai jogar fora de casa. Então a tendência, só tendência, viu, gente? É que ele possa, o Vitória, alcançar ou ultrapassar o Sport. Mas o mais importante, Delcio, é essa reta que o Willian chamou a atenção. O Vitória era um time que ganhava pouco dos que estavam no G6, G8, e ganhava muito mais para os demais. Agora ele precisa equilibrar isso. O Vitória precisa ganhar Vila Nova, ganhou do Sport, precisa repetir dentro de casa. Ele vai pegar o Mirassol, que está ali querendo... Juventude na boca do G4. Em casa, Juventude em casa, mas tem 2 dificuldades. Ele pega Novo Horizontino fora, Criciúma. Tá? Pega Criciúma fora, que são adversários perigosos, e o Criciúma ganhou dele aqui dentro. Está na hora de trocar o resultado. E o papel da torcida, né, Bará? Você do tá... Criciúma. Deixa lá o Condé trabalhar. Sério? Fazer, Você foi perfeito. O torcedor quer o quê? O torcedor quer subir, meu amigo. O Vitória tá num buraco do desespero há quantos anos, pô? O Vitória tá lá em cima, o cara acha que a torcida tá até ficando feliz com esses jogos aí. E tem feito uma diferença muito grande. Mesmo. O coração ali é melhor do que do médico, pô. E a torcida não abandona, né? A equipe às vezes joga mal, mas ela continua em cima. Um perfil diferente e novo para a torcida do Vitória. Exatamente. A torcida do Vitória não ia no estádio. Construído na Série C ano passado. Na Série C. Então diga-se algo muito recente dessa, não do amor, mas desse apoio incondicional do torcedor para com o time. O torcedor do Vitória era muito chato nesse quesito. Ele era muito seletivo. Podia estar ganhando, poderia estar ganhando. Se ele não estava sendo agradado na forma de ganhar, ele não ia. E tá, né? Tá clareando. Deixa lá o Condé trabalhar. Deixa lá o Condé, gostei, Rafa. Deixa lá o Condé trabalhar, então vamos até virar a chave. Vamos falar do time de Renato Paiva, vamos falar do Bahia. Bahia foi pra Minas, enfrentou o Atlético Mineiro, acabou sendo derrotado por 1-0 mais uma vez. Jogou bem, teve performance, mas no binômio faltou o resultado. O respiro do torcedor do Bahia durou pouco. A derrota para o Atlético Mineiro manteve o time de Renato Paiva bem pertinho da zona de rebaixamento. Fechado o primeiro turno, o Bahia faz uma campanha abaixo da expectativa.
18 pontos. Esse número representa a terceira pior campanha do tricolor desde 2006, quando teve início o sistema de pontos corridos com 20 clubes. O primeiro turno será para avaliarmos depois. Eu quero falar do jogo. Falar do jogo, acho que nós é uma história que já se repete, muito insatisfeitos com o resultado em relação àquilo que fizemos, já estive a analisar os números. Somos superiores em todos os números, menos nos golos, outra vez. O jogar bem e não vencer virou rotina. O bom primeiro tempo não foi suficiente para sair com os 3 pontos do Mineirão. 30 minutos brilhantes da nossa parte, onde podíamos ter feito golos. Nós temos 15 finalizações, 7 no golo. A dobradinha Gilberto-Ademir funcionou. Foi por ali que o tricolor criou as melhores chances. Esse chute de Cauli tinha endereço certo. Só que Everaldo estava no meio do caminho. Lá atrás, os velhos problemas. O Bahia deixa o adversário à vontade e o Galo foi se criando. No segundo tempo, o time mineiro entrou tabelando e Paulinho fez o gol do jogo. Não fechámos o espaço interior e acabamos por ser penalizados com o gol que define o resultado. O Bahia até respondeu rápido, mas ficou no quase outra vez. Ninguém empurrou essa bola para a rede. Depois, o Atlético colecionou chances. Pavon, Arana e, na mais clara de todas, Paulinho parou em Marcos Felipe. A segunda parte do Brasileiro começa no domingo, quando o time baiano recebe o Bragantino. Já passou da hora de mudar o tom, sair do quase para finalmente vencer. Tá faltando o quê, meus amigos? Eu quero saber de vocês isso. Tá faltando o quê para o Bahia transformar a performance em resultado? Porque isso já está acontecendo quase desde o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia realmente tem pouquíssimos jogos em que vai muito mal. Aquele jogo do Santos, por exemplo, o 3-0 é um deles. Mas normalmente... O Atlético Paranaense. Muito mal? Atlético Paranaense? Justo. Mas são poucos. Você listou 3 de 19. Nos outros, o Bahia consegue ser competitivo, mas pouquíssimas vezes o resultado veio. Por quê? O que está faltando? Cara, vamos lá tentar entender isso aí. Nelsinho, num primeiro momento, o clube faz 20 contratações. Encerra-se o primeiro momento. De 20 contratações, eu desafio você, torcedor, no chat do YouTube, dizer quantas aprovaram. Não passa de 50%. Não sei se chega aos 50%. De 20. Olha que a gente está falando de 20 contratações. E aí, volta para aquilo que a gente vem batendo na tecla o tempo todo. Para o nível de experiência, competência comprovada com 12 clubes espalhados pelo mundo, contratando 20, errar em mais de 50% é absurdo, tá? Depois você vem para uma correção onde você traz 5 peças. Só que são 5 peças que você, torcedor, encheu os olhos, encheu a boca. Você vê chegar Payet, Diego Costa, Rames Rodrigues, Lucas Moura, e aí para o seu time chegou quem? Cadê o centroavante que o torcedor pede? E não pede, não é porque Everaldo é uma bomba de 5 mil, é um perna de pau, não é por isso, não. Quando você tem um jogador de alto nível que não está entregando o que você quer e você coloca outro de alto nível, esse cara começa a jogar. Quando o Biel entrou na reta final de recuperação, quando o Ratão foi anunciado, o nível de Ademir subiu, gente. A tagzinha dele teve que subir. Ou eu entrego aqui, ou os caras que estão fora vão me atropelar. Everaldo tem quantos gols? 8, Não, 10. no Brasileiro, 3. 3. E Eu tenho um Mingote tem levantamento quantos? bacana aqui. Então, os dois juntos, em 23 atuações, tem 4 gols. Então, o atacante de centro, independe de quem seja os dois, você somando os dois, eles têm 4 gols. Se eles tivessem 8 gols, que é 0,4% de aproveitamento, ainda é baixo. Sim. Mas é aceitável. Se eles têm 4 gols a mais, o Bahia tinha uns 6 pontos a mais. Agora tem um levantamento aqui, inclusive feito pelo Elton Serra, grande amigo da imprensa, um abraço já pro Elton. Everaldo completou 16 jogos na Série A pelo Bahia, depois desse jogo contra o Atlético Mineiro. São 7 finalizações no alvo, apenas 7. Em todo o primeiro turno, com 3 gols marcados. Em 5 jogos, chegou a ficar em campo sem nenhuma finalização, certa ou errada. 7 assistências para finalizações, mas nenhuma assistência para gol. Quando ele não finaliza, a culpa não é dele. O problema a culpa é dele quando ele finaliza. Entendeu?
a culpa é dele quando ele finaliza e não faz. Quando ele Esses não finaliza, 5 jogos que ele não finaliza... nem sempre é dele, que às vezes a bola não chegou. Também Sim, depende né? do posicionamento dele. né? Também tem isso. Mas eu vou entender que um jogador profissional saiba minimamente se colocar, né? Não é possível. O que tem é pelo menos a ambição, de querer chutar. E olha que, olha que ele melhorou. A falta de competitividade, a falta de resultado, melhor dizendo, do Bahia, passa também por essa falta Eu de acho que essa eficiência, segunda janela- que é representada também pelo camisa 9? Eu acho que essa segunda janela teria que ter vindo, a gente bateu isso nas resenhas, um centroavante de um nível alto. Não um jogador ali para compor o grupo igual os demais, não. Exato. Tem um investimento nisso, por quê? Porque a situação do Bahia era de Z4 e tá um passo fora, ele tá com um pé fora e um dentro. E um time que faz pouco Certo? Tá com o pé fora por saldo de Gol, gol. é por isso que tá com um dentro. Ontem o primo Fortaleza ajudou, como diz o pessoal no jargão. Meteu Até 4. mandar um abraço pra turma da Bamô, que fez aniversário e comemorou esse final de semana. Ajudou grandão. Ajudou grandão. Meteu 4 no Santos. O saldo de gol do Santos pipoca. E o Bahia, por saldo de gols, porque a pontuação é a mesma. E aí, gente, a gente vai bater em uma tecla, voltando pro binômio, Thales. Você Fique à tem vontade. 19 jogos. Você tem 18 pontos. Você tem menos pontos do que a quantidade de partidas jogadas. E aí, gente, não me faça ir para um exercício que é um exercício de mediocridade, Nelson. Mas o Santos também tem. Mas não sei quem tem 12, mas não sei... Não estou preocupado com quem tem menos pontos do que o Bahia. Sim. Eu tenho que estar preocupado com a performance do Bahia, mas também com os resultados, gente. E nesse quesito, trazendo esses dois caminhos que deveriam andar lado a lado e não vão andar sempre, eu opto pelo resultado. Eu prefiro ter resultados do que ter performance. Tá? Ainda mais de nesse nada vai adiantar o time ter maior posse de bola, maior chances de gols, maior número de escanteios, maior número de finalizações, maior defesas do adversário, e quando vai para o placar final, tá 1-0, 2-1, 2-0. Volto para um exemplo que eu já dei aqui, William, no último ou no penúltimo programa. Que adianta o time de René, lembra? Jogava muito, dominava o adversário e perdia o jogo. Não sobe e, no caso do Bahia, não se mantém. Para o tal projeto de médio e longo prazo dar certo, você precisa ter resultado. Bará, Você necessita ter resultado. o Bahia não está na zona de rebaixamento por 4 milagres. Chamados Santos, Curitiba, Vasco e América Mineiro, que fazem partidas horrorosas. O Bahia ainda consegue ter um mínimo de Acho que esse é o desempenho, pior Santos, né, de mesmo, todos os tempos, ó. mesmo jogando mal ali, até quando joga bem não ganha. Mas esses 4 times citados são 4 milagres da vida do Bahia. Mas, um momento, as coisas vão mudar. O Vasco continua investindo muito em contratação, trouxe bons reforços aí. Uma hora o Santos também vai ter uma sequenciazinha positiva, ao menos o normal dentro de um campeonato. Até os times que estão na zona de rebaixamento conseguem uma oscilação positiva, coisa que esses times não tiveram ainda. E o Bahia, sendo bem sincero, eu não consigo ver o Bahia ganhando os jogos como tantos. A gente está falando de um Bahia que se contenta com um tempo jogando bem, porque o Bahia jogou um tempo bem. O segundo tempo do Bahia não foi um futebol para se sair vencedor. Mas a maior falha é a não vinda do 9 e Paiva, a leitura de jogo dele é péssima, viu? Sendo bem sincero, difícil aturar Paiva, esperar tanto tempo para mexer no time, as escolhas equivocadas. Tá difícil continuar o Bahia na Série A com Paiva no comando. Volta a Pois reforçar é, isso. meus amigos. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas fica aí com a gente que a gente vai ouvir uma fala daquele... Como é que é mesmo o nome do técnico do Bahia, Bará? Esqueci. Fugiu o nome aqui. Paiva, o Thiago falou agora. Paiva, isso. Renato Paiva. A gente vai ouvir o técnico do Bahia, Renato Paiva, daqui a pouquinho, mas antes, um rápido intervalo com o recadinho da Maratá. Fruta de verdade, da natureza para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes. O mais puro sabor. Em mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia. Todo de fruta. Para todo momento. Maratá, o melhor que há. Olá, meus amigos de casa, você que está com seu seguro vencendo até o final do mês, manda sua pólice agora para esse WhatsApp que está na tela. Vamos aproveitar o seu bônus, cotar na seguradora que você tem,
mas vamos também cotar em todas as seguradoras para encontrar o melhor custo e benefício para você. Aqui você encontra em todas as seguradoras, divide em 10 vezes sem juros e não paga nada agora, só com 30 dias. Mas se você ainda está rodando com seu carro, moto ou caminhão sem seguro, não corra mais risco, não dê sorte para o azar. Aqui você pode fazer o seu seguro total com todas as seguradoras ou só furto e roubo pela metade do preço. Salve agora esse WhatsApp que está na tela, 992536201 ou ligue 3356-2200 e faça o seu seguro, proteja o seu patrimônio. Porque você já sabe que seguro novo ou renovação, a Status Seguros é sua melhor opção. Grande abraço. Estamos de volta e já voltamos com a fala de Renato Paiva. Ele comentou depois do jogo contra o Atlético Mineiro, falando um pouquinho sobre o jogo, sobre o time. Vamos ouvir. Depois do golo, o Atlético entra naquilo que está absolutamente confortável, que é, tem o jogo a seu favor com o resultado, tem 3 setas na frente e um jogador como o Hulk que fica com a bola e ativa os contra-ataques, bolas nas costas. Nós queremos atacar com a equipa alta e com a linha alta para somarmos gente no bloco adversário e conseguirmos ter triangulações e chegar por dentro e por fora à área adversária. O jogo muda depois do golo, porque de facto o adversário fica um bocadinho mais confortável, ativando os jogadores da frente, ganhando velocidade, e isso foi definitivo. Nós não deixámos de nos assumir, tivemos menos critério, o cansaço foi-se acumulando, tivemos menos critério e acabámos de ser penalizados. Vou jogar uma bomba no colo de vocês agora, viu? Próximos jogos do Bahia são Bragantino, Botafogo e Vasco, com o Paiê e talvez com o Nainggolan. Vasco aqui? Que tá negociando. Vasco aqui. Quero saber de vocês, dá pra tirar quanto desses 9 pontos aí? No mínimo 6 pontos. O Bahia tem que pensar no mínimo de 6 pontos. Se o Bahia vencer o Botafogo no Rio com o que o Botafogo está jogando, é surpresa total. Sim. A verdade tem que ser dita. O Bragantino em casa é um jogo dificílimo, mas o Bahia tem que fazer valer o mando de campo, até porque necessita. E a vitória também, o triunfo, né, sobre o terceiro que você falou, o Vasco da Gama. Está abaixo, o Bahia tem que ganhar também. Rapaz, se depender do discurso de Paiva aí, o Bahia é o melhor time do mundo, porque pelo jeito que ele fala, né? O Bahia tem os melhores números, o Bahia tem as melhores marcas, o Bahia domina todo mundo, só falta o golo. Mas, infelizmente, é o que dá os 3 pontos e o Bahia não consegue. Eu acho que o Bahia não vai ter vida fácil aí e, torcedor, prepara o coração que não vai ter vida fácil mesmo com o Paiva aí. Pará. Acho que dá para tirar 6 pontos. O jogo, como disse Nelsinho, o Bragantino é muito complicado, está jogando muito fora de casa, muito bem fora de casa. E o Vasco sempre foi o adversário predileto do Bahia, tem tido um sucesso grande. Botafogo, o que acontecer, tá bom. Porque no contexto atual, o que acontecer, tá bom. Não tem jeito. É torcer para dar certo. Agora, rapidão, Bahia de Feira e Nacional, palpite. 2-0 Bahia de Feira, na raiva. 2-0 também. Na razão, 2-0. Na emoção, em 5. Ave Maria, 1-0 só, tô só na razão. Acho que vai ser 1-0 só. O jogo vai ser duro. Mas, meus amigos, é claro, estamos na torcida pro Bahia de Feira. Minha bancada, muito obrigado pela participação. Vocês de casa, amanhã a gente volta. Um abraço a todos. Tchau, tchau.